palavra de Deus num texto num versículo único, num dos capítulos de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o último versículo apenas. Por alguns dias, Deus tem me levado a meditar nesse versículo, nesse único versículo, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Elementos que constroem um legado. Vamos repetir juntos esse versículo da Bíblia? Vamos lá? 1, 2 e... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pense comigo, quantas vezes você já se pegou pensando o seguinte: a minha construção de vida está sendo realmente útil ou eu estou empurrando a vida? Eu estou empurrando os meus anos, a minha existência, o meu trabalho. Ou então, o que eu estou construindo está se eternizando ou está se pulverizando no aqui e agora? As horas e dias que estou investindo nesse ano, que está quase findando, 2025, estão realmente valendo a pena? É uma pergunta que a gente faz. Eu sei que em algum momento na vida você já fez essa pergunta: está valendo a pena? Está valendo a pena o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, a profissão que eu estou tocando? Pois bem, esse texto da Bíblia, esse verso da Bíblia, nos faz entender que há elementos que nos ajudam a fazer valer a pena. Um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, escreveu um livro intitulado Qual é a Sua Obra? E esse livro eu recomendo a todos os irmãos. E nele ele nos elucida que há um esforço pela vida que chamamos de trabalho, que vem da palavra tripalho. Na Bíblia Sagrada encontramos essa palavra no Novo Testamento, no grego. Trata-se daquilo que fazemos para sobreviver, por obrigação, porque precisamos fazer algo para a sociedade e receber por aquilo que fazemos. Diz respeito à sobrevivência, diz respeito ao reconhecimento financeiro por aquilo que oferecemos para a sociedade, para a nossa cidade de Chapadão, para o nosso país. Refere-se à tradicional troca: trabalho 8 horas por dia para receber no final do mês pelo que trabalhei. Isso é chamado então de tripalho, que quer dizer, isso vem de uma palavra que diz respeito a um elemento de tortura que os antigos usavam. Eram 3 paus em que se amarrava alguém e se torturava. Então, tripalium. A ideia de tortura, a ideia de fazer algo por obrigação, algo como um peso, algo como uma carga, trabalho, algo pesaroso. Mas ele fala o seguinte, que existe uma outra palavra chamada obra, que é diferente de trabalho, que é ergon nesse texto. A obra é aquilo que construímos para a vida, com a marca registrada da nossa felicidade, do nosso contentamento. É o que amamos fazer independente do reconhecimento imediato. É o que realiza a gente ao longo da vida. É o que se faz para sentirmos-nos aceitos, de bem com a vida, até mesmo recebendo bem menos ou nada com relação àquilo que fazemos e oferecemos. Com reconhecimento ou sem, fazemos prazerosamente. Com reconhecimento ou sem, fazemos porque amamos, mas isso nos realiza. É esse termo que significa empreendimento. Alguém que empreende, coloca o coração naquilo que faz, coloca a sua alma, se desdobra em realização, trabalho que preenche, trabalho que amamos fazer. E, aliás, se olharmos para Gênesis, antes do pecado no Éden, existia o ergon, a obra, o trabalho que Deus faz. Deus não faz trabalho por obrigação. Jesus também não o fez por obrigação, mas Jesus disse assim: meu pai trabalha desde o início, desde o começo, e eu também trabalho.
a ideia de trabalhar harmoniosamente, trabalhar com o coração, com a alma, gerar frutos, saber o porquê está fazendo algo. Mas aí vem o pecado e vem a ideia do tripalium. Aí Deus diz: vocês vão trabalhar agora sobre cardos e abrolhos. Agora vai ser difícil. O problema do pecado atingiu esse conceito para nós também. Pois bem, quando pensamos na Igreja de Cristo, quando pensamos na profissão, quando pensamos em ministério, quando pensamos em trabalho cristão, quando pensamos em vocação, quando pensamos em família, a pergunta é: nós estamos no tripalium, estamos no trabalho ou estamos na obra? Estamos naquilo que é pesaroso ou aquilo que vai valer a pena? Naquilo que é obra, os anos não vão apagar, vai ficar para a eternidade. Aquilo que é trabalho por obrigação, logo se desfaz. Dali a algum tempo vai embora. Há quem faça algo para o Senhor da seara, gemendo, reclamando, cheio de peso, como que carregando um fardo. Há mulheres que levam a vida criando os filhos mal-humoradas, como por obrigação. Trabalho, labor, isso é cardos e abrolhos. Há homens que levam os dias calculando assim: quantos dias faltam para eu me aposentar? Quantas horas faltam para eu parar com tudo isso? É o tripalium, é o trabalho por obrigação, cardos e abrolhos. É aquela ideia assim: apenas passei a vida, apenas sobrevivi. No entanto, há quem trabalhe para o reino de Deus com alegria, dizendo assim: o que eu posso fazer pela obra de Deus? Estou aqui, estou ao dispor. Há quem trabalhe pela família, pela estrutura familiar, pelo emprego, ministério, levando os dias com entusiasmo, com a alma. Sabe o que significa a palavra entusiasmo? Significa Deus dentro da gente, Deus dentro de nós. A ideia do entusiasmo. Pois bem, esse versículo que nós lemos é o último versículo de 58 versículos em que Paulo fala sobre ressurreição, a defesa sobre a ressurreição. Na igreja de Corinto havia uma discussão, aliás, haviam várias discussões, mas uma delas é se realmente vai existir a ressurreição final ou não. E um grupo da igreja defendia o sim, outro grupo não. E Paulo escreve isso defendendo de que haverá ressurreição final e que Cristo já é a primícia da nossa ressurreição, o primeiro que ressurge. Pois bem, 57 versículos defendendo a ressurreição, apontam a ressurreição de Cristo como penhor da nossa ressurreição, focam Cristo como as primícias daqueles que dormem, asseguram que essa vida terrena é a semente para a vida eterna, portanto, temos sim, após a ressurreição, a vida eterna. Os versículos comprovam essa existência como passageira. Aqui apenas uma introdução para aquilo que será a nossa eternidade com Deus. Apontam a eternidade como o alvo final dos nossos corpos terrenos que serão transformados e glorificados um dia. Aí chega no último versículo que começa com portanto, a ideia de depois de tanto ensino sobre ressurreição e eternidade, sobre como passaremos a vida com Deus no céu, aí ele coloca um portanto, a ideia assim, já que vai haver então a ressurreição, como que a gente deve viver aqui na terra, como que essa introdução para a eternidade. O que realmente interessa nessa vida presente, mediante o fato de não passarmos apenas pela vida aqui como levando apenas a vida. O que realmente interessa quando se trata de olhar para a vida como eterna. E aí, nesse último versículo, há 3 ingredientes que a gente diz: se usarmos estes 3 ingredientes, esses 3 elementos, nós construímos para a eternidade. A gente passa por essa vida valendo a pena. Passa por essa vida dizendo assim, vale a pena, né? Então, vamos lá, o primeiro desses elementos, firmeza. O texto diz, sede firmes, a ideia da firmeza, e essa palavra significa estaqueado,
inabalável, imóvel, assentado em lugar seguro, alicerçado, fundamentado. A ideia de fundamento, de alicerce. Imagine uma base de concreto numa construção. Mentalize isso. Um buraco de 80 centímetros de diâmetro, 2 ou 3 metros de profundidade no solo, uma estrutura de ferro amarrado, indo lá para dentro, e 3 ou 4 homens enchendo carriolas de concreto e levando e preenchendo. Dali a alguns dias, ninguém mais mexe com isso. Fica por 100 anos, 200 anos, 300 anos e pronto. Ninguém mais mexe com esta estrutura. Isso nos fala de fé inabalável. Isso nos fala de firmeza. Isso nos fala de fé aprofundada. Isso, por exemplo, para a vida da igreja, fala com respeito a doutrinas bíblicas. É por isso que a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, indo para o final do livro de Atos dos Apóstolos, nos diz que a igreja era fundamentada, a igreja primitiva, na doutrina dos apóstolos, isso é, no ensino que se tinha da parte dos apóstolos. Então, o fundamento, nós precisamos disso. A igreja precisa disso, o povo de Deus precisa disso hoje. Existe cristianismo? Existe. Existe evangelho crescendo? Existe. Existe essa perspectiva de sermos a religião mais numerosa no Brasil até 2050? Existe. Mas como será? Como será? Apenas cristianismo nominal? Apenas cristianismo sem ética, sem conduta, sem Bíblia? Aliás, um pregador diz o seguinte, que infelizmente, isso não falando só do Brasil, falando de todos os países do mundo, nós vivemos a pior era do cristianismo, em que se tem muita informação, mas uma preguiça enorme de profundidade. Gente que não quer estudar a Bíblia, gente que não quer se aprofundar, gente que não quer conhecer doutrinas bíblicas, gente que não quer ler a Bíblia. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa de quanto tempo o crente brasileiro usava, isso em média, foram coletados dados e feita a estatística, quanto tempo em média um crente brasileiro usa para a oração e leitura bíblica. Pasmem, não chega a 3 minutos, em média, não chega a 3 minutos. Então, a gente fica esperando o quê de um cristianismo assim? Quando vem o vendaval, sopra, vai tudo embora. Quando vem os ventos de doutrina, leva tudo. E Deus nos chama para a firmeza, Deus nos chama para o estaqueamento, Deus nos chama para a profundidade, Deus nos chama para colocar estacas na nossa fé, na nossa conduta, na nossa caminhada. Talvez você conheça uma árvore chamada carvalho. Pois é, essa árvore é usada pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofe. Como que eles medem isso? Depende de o quanto essa árvore está arraigada, quanto as raízes estão indo mais fundo, significa o tanto que ela passou por catástrofes ao longo da vida. Em outras palavras, eles arrancam um carvalho, arrancam as raízes, medem a profundidade da raiz, ou dão um jeito de medir a profundidade da raiz. E eles sabem quantas catástrofes teve naquele local e quanto tempo aquela árvore durou, o quanto ela se firmou apesar de catástrofes, vendavais, terremotos, etc. Porque dizem o seguinte, enquanto outras árvores caem, o carvalho faz diferente. Sopra um vendaval, as raízes crescem mais. Vem um terremoto, as raízes se aprofundam mais. Eu e você devemos ser assim na nossa fé, na nossa caminhada com Deus. Firmeza, firmeza, sede firmes. Elemento, firmeza. Um segundo elemento, constância. Firmes e constantes. Tem a ver com estabilidade. Se a firmeza tem a ver com a profundidade, a constância tem a ver com a continuidade. A persistência, a perseverança, apesar de um tempo de oscilações. Cada vez mais está difícil encontrar pessoas constantes naquilo que fazem. Responsabilidades que assumem, elementos que fazem
com que a gente construa um legado, diz respeito à constância também. Uma jornalista chamada Marta Medeiros escreveu um poema intitulado Pedaços de Mim. E chega um trecho que ela diz: eu sou feito de sonhos interrompidos, detalhes desapercebidos, amores mal resolvidos. Muitas vezes eu desisti sem ao menos tentar. Pensei em fugir para não enfrentar. Sorri para não chorar. E a gente fica pensando que essa agonia é só dela, não é? As desistências precoces daquilo que assumimos como sociedade ou como indivíduos estão cada vez mais presentes. Vivemos uma época de projetos falidos por desistência, sonhos fracassados por deserção, a era da inconstância, para tanto que se chama esse tempo que estamos vivendo de modernidade líquida. Tudo vai correndo, escorrendo, sem criar raízes. Vai passando. Se a gente quer construir legados que perdurem para a história da nossa fé, se queremos construir legados que perdurem para a história da nossa família, se queremos construir legados que perdurem para a igreja de Chapadão do Sul, precisamos ser constantes. Seja constante, seja perseverante na fé. A gente encontra exemplos na Bíblia. No Antigo Testamento, Jó, exemplo de perseverança em meio às tribulações. José do Egito, exemplo de perseverança em meio à perseguição, a oposições intensas. Daniel, perseverança apesar de mudanças culturais intensas. Daniel passou por 5 reinados diferentes em Babilônia. Ele vai para a Babilônia como jovem, Nabucodonosor, aí vem outros reis e ele termina com o rei Dario, que nem babilônico não era, tinha invadido a Pérsia, aliás, tinha invadido a Babilônia e implantado o Império Persa, e ele continua servindo a Deus da mesma forma, sendo usado por Deus da mesma forma. Aproximadamente 70 anos ele fica e a mesma pessoa. Para tanto que alguém pergunta a ele lá naquela situação da mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, na parede do palácio durante a festa. Alguém vai e pergunta a ele: olha, o rei quer que você interprete isso, mas é tu o mesmo Daniel? 70 anos depois. Tempo muda a gente, a cultura muda a gente, a sociedade muda a gente, as lideranças a quem nos submetemos mudam a gente, e assim por diante. Mas a pergunta que Deus faz para nós: és tu mesmo? És tu, mesma pessoa? Isso é constância. Constância. Caleb saiu com 40 anos lá do Egito, na escravidão. Ele e Josué caminharam uns 40 anos de deserto. Caleb ainda vai para mais 5 anos de batalha pela posse da terra. E ele diz para Josué, ele diz: eu tenho 85 anos, mas a minha força é como naquele tempo, para ir para a guerra e voltar dela. Olha que coisa interessante, tem muita gente que vai para a guerra e não volta dela. Caleb diz: a minha força é igual como era há 45 anos atrás, para ir para a batalha e voltar inteiro dela. A Bíblia diz, Mateus 10, 22, e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Romanos 2, 6 e 7, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras e dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e vida imperecível. Perseverança, constância. No casamento, por exemplo, quantos casais dizem o sim, empolgados, na frente do pastor ou do padre, na cerimônia, e dali a alguns anos o sim já virou não. No batismo, quanta gente a gente observa, quantas pessoas que vêm para o batismo, fazem a profissão de fé, fazem as promessas diante de Deus e da igreja de como será a sua persistência na vida cristã, e depois somem nem dando nem notícia para a igreja de onde está, o que está fazendo, desaparece. É esse o tipo de cristianismo que a gente vive. É esse o tipo de inconstância que está instalado na nossa
sociedade, no ministério. Por exemplo, há um homem no passado que, para mim, é um dos grandes exemplos de perseverança, Wycliffe. Numa época em que a Bíblia Sagrada não podia chegar à língua dos cidadãos, não podia ser traduzida e chegar até as casas, era apenas o grego, o hebraico e o latim. Wycliffe, sozinho, escondido, começou a traduzir a Bíblia à mão. E durante anos ele o fez. Seus inimigos acabaram encontrando o seu trabalho, mas ele escondeu, ele conseguiu esconder aquilo que ele tinha feito. Morreu. Depois de algum tempo, encontraram a Bíblia escrita em inglês, e aí a tradução vai para as igrejas, para os crentes, para aqueles que estão sedentos pela palavra de Deus. Ficaram com tanta raiva do Wycliffe, seus inimigos, que foram desenterrar os seus ossos e queimar e jogar as cinzas no rio Tâmes. Uma forma de dizer: nós nos vingamos de você, ainda que esteja morto. A ideia, sim, de que a Bíblia não poderia chegar ao povo, poderia só estar entre os bispos da Igreja Católica, dali para a frente, dali para os lugares superiores. Mas ele foi insistente, constante, até o fim na sua missão. Terceiro elemento: intensidade contínua e sempre abundantes. Termo que vem do agronegócio da época. Algo que transborda de uma forma tal que vai para o campo de outra pessoa. Você já imaginou uma lavoura tão bem, produzindo tão bem, que chega a estender para o vizinho? Assim, essa ideia de um celeiro tão intenso, tão abundante, tão cheio, que transborda, excede, sobeja, mas não de vez em quando. O texto diz sempre abundantes. Aquilo que a gente faz para Jesus, temos que fazer com intensidade. E intensidade sempre intensos naquilo que fazemos. Aquilo que assumimos, assumir com paixão, fazer apaixonadamente, intensamente pelo reino de Deus. Há relatos de pregadores puritanos de 250 anos atrás, 300 anos atrás, que eram tão intensos naquilo que faziam e estavam tão afoitos em pregar o evangelho e verem conversões na Inglaterra, que eles pregavam de manhã, à tarde e à noite, em lugares diferentes, em lugares de trabalho, em lavouras, no templo, nas casas, pregavam intensamente. Há relatos até de pregadores que morreram de exaustão pregando a palavra de Deus. Abundância contínua no serviço, no testemunho, na vida, no evangelismo, na intercessão, na oração. Precisamos disso, precisamos restaurar isso. Só construímos legados quando temos abundância contínua, sempre abundantes. Um comentarista bíblico, Matthew Henry, diz assim: se realmente olhamos para os 57 versículos e vimos que Cristo teve a vitória final, a sua ressurreição, nós agora temos a receita do como viver agora, nos preparando para a ressurreição um dia. E aí, a gente tem a última frase do versículo: depois de firmeza, constância e intensidade, o vosso trabalho não é vão, não é vazio. Essa palavra se referia a vasos que eram para guardar riquezas. Não havia cofres naquele tempo que a Bíblia foi escrita, mas havia vasos reforçados, etc., que ficavam em lugares escondidos até da casa, que guardavam riquezas, joias, dinheiro, ouro, prata e assim por diante. Você imagine a cena: alguém indo para um vaso, indo para um pote desses, esperando riqueza, e quando abre, está vazio. Nem bijuteria tem lá. Vai empolgado e volta frustrado. Quando a gente vive sem firmeza, constância e intensidade, a Bíblia diz que nós corremos o risco de ser o pote vazio. Para o reino de Deus, firmeza, constância e intensidade. Na obra de Deus, firmeza, constância
e intensidade. Quando isso acontece, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Para você não esquecer mais, vamos repetir novamente o versículo? Vamos lá, 1, 2 e... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E se você quiser memorizar melhor ainda, vamos fazer a moda da tia Nalva, né? Você pensa assim, firmeza, faça assim, firmeza. Faça com as mãos assim, firmeza. Pensando no profundo, no estaqueamento. Constância, faça assim. Constância. E intensidade, abundância. Assim que a gente tem que ser na obra de Deus. Aí a gente constrói legado. Aí o que está sendo construído agora vai ser lembrado na eternidade. Aí aquilo que a gente está fazendo hoje vai ressoar na eternidade. Aquilo que estamos construindo hoje como igreja, como povo de Deus, nossos filhos e netos vão desfrutar um dia, nossos bisnetos. A fé que estamos firmados nela, um dia alguém vai se lembrar, alguém vai dizer, graças a Deus que teve alguém firme lá no passado e hoje eu estou aqui. Aleluia! Firmeza, constância e intensidade.